E aí, Diegão, Fala, Joãozinho. tranquilo? Esperar Tudo chegar na mais. paz. Estamos na live certinho, 7h30. Vamos só ver se chega mais alguém. Chegou o Miguel, chegou o Jaiminho aí, Show, show, chegou a beleza. Luzinha. Vamos deixar o pessoal entrar um pouquinho, uns 3 minutinhos, a gente começa o bate-papo, tá bom? Fechado, claro. Tá bonito, fica tranquilo. Deixa eu terminar o meu também aqui. Ado na área, Ado entrando pelo Instagram de O Ângelo, Ianjinha. ele no peso dele, miserável. Bom, estamos com 11 pessoas, vamos bater 20 e a gente começa o bate-papo, certo? Tranquilo, fechado. Eu já é minha, vambora. Beijo, Hora de mãe. vitória, pô. Até a mãe já entrou. Ah, também vai ser boa mesmo. Duda chegou também aí. E aí, Duda? Você sabe que também está passando no seu canal, né? No seu YouTube, passa no seu Instagram, passa também. Sim, sim, sim. Quem entrar na sua página, clica no seu e cai direto também aqui. Aí, meu pai acabou de entrar aí. Rapaz, Zé entrou? Juju entrou? Já. Selma também Pronto. entrando, ó. O Joana já entrou, Selminha. A Juan esposa também, Matheus, lógico. lá do Rio. Matheus, Gibson também Gibson, entrando. Joca. Joca. Joquinha, segunda-feira a gente quer você lá, viu? Fala, Matheus. Gibson. Fala, Matheus. Bom, 20 pessoas, acho que Fala, dá Jean. pra gente começar a bate-papo por respeito a quem já está aqui dentro. Vamos sim, Vamos claro. esperar, aguarda mais 5 pessoas. Fica à vontade, Joãozinho. Acho que já pode começar se quiser aí. Agora vai Bom, então entrando aos vamos pouquinhos aí. começar o bate-papo. De vez em quando a gente dá um avisozinho importante, que é quem quiser participar por WhatsApp. O WhatsApp está aberto, quem é dos grupos. Temos vários grupos aqui com a gente. Temos o CAIS, né? Que é lá de Freitas, temos o KBV, temos o Kart Maníacos, temos me ajuda aí. Tem o Couro de Rato, tem o Coro de 71, Rato, tem o KBV, grupo dos 71. Altos e Afins, o grupo de diretoria, o grupo ProChip, temos vários grupos ligados com a gente. Então, quem tem nosso acesso pessoal pode mandar pergunta também diretamente no nosso WhatsApp. Ou então até Tranquilo? mesmo por aqui também. Acho que a gente consegue. Não, e por aqui A gente sempre, né? consegue Por aqui fazer. sempre, É, mas às vezes passa muito rápido e a gente acaba se perdendo um pouquinho. Estamos no assunto. Então, Diegão, eu queria claro, que você claro. começasse falando um pouco sobre sua carreira. Sua carreira no início eu acompanhei, porque eu comecei com kart lá no Stiep, e eu me lembro de você pequeno, né? Aquele pirralhinho correndo, e hoje virou esse piloto referência no Brasil, seguramente, e em algum lugar do mundo, também é respeitado. Então, eu queria que você nos contasse um pouquinho essa sua trajetória, né? Como você começou no kart, por que o kart, a história do bugzinho que seu pai te levou, que você fosse crescendo a sua história e fosse narrando. E vamos aí aos pouquinhos, né? Rosário entrou também aí. Aos pouquinhos vamos interagindo e fazer uma conversa dinâmica, tá bom? Temos meia hora de conversa, meia hora de bate-papo. Jogue Tranquilo, tudo. vamos lá. Bom, Tá, acho Zé? que a da Zé, Selminha entrou, Camila, tá entrando a galera aí. Se eu for falar, a gente vai ficar o Vamos tempo nessa. inteiro aqui. Vamos seguir agora. Mas vamos lá, só para. Acho que a grande maioria já conhece um pouco da minha carreira, mas vou tentar aqui um pouco. São 30 anos de automobilismo. Eu comecei no kart, onde a maioria dos pilotos começam. Eu comecei no Stiep em 89, como você falou, como você me conheceu lá em Stiep, o kartódromo, o primeiro kartódromo que tinha aqui na Bahia. É, eu comecei numa escolinha, onde até Cal, que é o preparador hoje em dia, ainda está no kart lá também, era um dos responsáveis pela Eu vou escolinha. lembrar. Você veio da escolinha também? Tinha escolinha Eu antes, vim da não, né? escolinha. Eu comecei uma escolinha que Isso eu era de um lembro cara agora. chamado Sirac Filho. É, tava revirando os baús de foto, achei umas fotos bacanas hoje aí. Hoje não, já tinha e trouxe para aqui para casa. Estava na casa do meu pai. Então, assim, eu comecei lá em 89.
fiz 6 meses, mais ou menos, de escolinha. E em 89 eu já fiz a minha primeira corrida. Na primeira corrida, já só com kart da escolinha. Então eu não tinha kart próprio ainda. Aí eu cheguei em segundo. Então acho que aí não teve jeito. Meu pai se animou também e fez um esforço muito grande, que na época era bem caro, ainda é caro, né? Então a gente conseguiu, teve que se render. Então ele comprou um kart para mim. Tá me ouvindo bem aí? Tô, agora sim. Ah, tá. Deu seu metade, som, E aí fui seguindo no kart, né? Fiz a cadete, aí depois a gente veio acabou o cartódromo de Tietê, a gente veio pro cartódromo de Lauro de Freitas, e aí fiz alguns anos de cadete, e aí naturalmente, como a idade vai chegando, você tem que ir subindo de categoria dentro do kart. Então eu passei pela Júnior Menor, Júnior, depois graduados B, graduados A, e hoje, depois de 30 anos, vamos dizer assim, depois da minha idade de 25 para cima, que eu voltei a ser sênior, né? Então, virei sênior. Então, foram, teoricamente, 10 anos de kart profissionalmente, até 2001, até 99, onde em 2000 eu já entrei na Fórmula Renault, ou Fórmula Júnior, primeiro campeonato de monoposto que eu fiz, onde eu fui campeão brasileiro de Fórmula Júnior. Foi onde esse campeonato? Disputando o título até com outro. Esse campeonato era brasileiro, era Campeonato Brasileiro de Fórmula Júnior. Era como se fosse. Oi. Ele é anual, ele é como no kart, ele era no período do ano específico, você foi morar fora, como é que foi essa parte? Não, ele era um campeonato ao longo do ano, então tiveram acho que 10 etapas. A grande maioria das etapas foram em Curitiba, mas teve em São Paulo, teve no Rio, teve, que mais, Diego? Acho que foram nessas 3 praças, mais ou menos. Acho que teve Londrina também, se eu não me engano. Então, a gente correu ao longo do ano, e aí no final do campeonato eu fui campeão brasileiro. A gente corria junto com, na metade do campeonato, a gente corria junto com a Fórmula Truck. Então, era bem legal, porque tinha bastante gente, era um campeonato que você via, tinha bastante atração do público também. A gente fez uma preliminar também. Preliminar não, a gente fez uma apresentação, vamos dizer assim. Pai, correr Goiânia, isso mesmo. Eu ganhei em Goiânia, por sinal, bem lembrado. Tuca, depois eu respondo quando entrar na Fórmula Renault. Aí depois a gente... Diego, fizeram uma pergunta interessante. Como foi correr com o Kubica? Você correu com ele? Isso. É o passo seguinte, vamos lá. Ainda estou na Fórmula Júnior, 2000. E aí depois... Vamos nessa. Aí foi em 2000, aí eu fui campeão brasileiro. A gente fez até preliminar da Fórmula Indy. Acho que a galera lembra uma preliminar teve a Fórmula Indy no Rio de Janeiro, naquele oval, antes de demolirem o autódromo. Então a gente era assim, minha tia, tudo bem? Beijão, sogrinha. Então a gente fez essa preliminar, mas foi mais a demonstração. Então foi bem legal, o público muito grande. Bom, aí depois no ano seguinte, 2001, eu fui para a Fórmula Chevrolet, que era o passo seguinte à Fórmula Júnior. A Fórmula Chevrolet, acho que a grande maioria conhece a Fórmula Chevrolet, era a principal categoria do país de monoposto. Felipe Massa correu nele, Newton Júnior, nosso grande piloto, Newton Júnior, outro baiano, referência aqui, foi sempre minha grande referência também, aqui na Bahia, correu na Fórmula Chevrolet. A família Cruz toda, né? A família Cruz foi sempre impressionante, né? Marquinhos, sim. Niltinho. Isso, mas eu falo porque Júnior passou para... Júnior passou para a Fórmula, né? Odi e Marquinhos ficaram realmente no kart. Mas assim, aí depois eu fui para a Fórmula Chevrolet, fiz 2 etapas, se eu não me engano, e aí uma eu quebrei, as 2 eu não tive um resultado bacana. E a gente era difícil, era patrocínio ainda também, meu pai fazendo das tripas corações, dava de tudo possível, era praticamente pagar
em 2 anos pagar uma temporada, então a gente acabou que surgiu uma possibilidade de eu ir fazer o campeonato de inverno da Fórmula Renault, europeia, italiana, na verdade. E aí eu parei de correr no campeonato Chevrolet, na Fórmula Chevrolet, e fui, do meio pro final do ano, eu fui para a Europa. Foi onde eu morei, na Europa, passei 6 meses lá, na Itália, uma cidade perto de Milão, e fiz testes em Fórmula Renault lá, bati o recorde de uma pista chamada Varano, que era uma pista bem curtinha, mas puta, pista bem legal, muito gostosa de guiar. Bati o recorde, ela não existe no traçado que eu bati o recorde mais. O recorde da Fórmula Renault era meu. E aí depois... Seu, né? Continua mesmo. Não tem como tomar aí depois eu fui acompanhar a equipe, uma corrida em Mugello, e aí eu fui para Estoril para fazer a final italiana. Eram 2 corridas, era uma corrida só, onde juntava todas as finais europeias. Era a europeia, a francesa, a inglesa não, a francesa, a europeia e a italiana. Eram 3, e acho que tinha da Suíça também, se eu não me engano tinha da Suíça. Aí me inscrevi a equipe me inscreveu na italiana. Então foi a primeira experiência de corrida italiana na Europa, né? Na Fórmula Renault. E aí a gente estava tudo certo para eu fazer o campeonato de inverno, que era o campeonato do Intercities, que eles chamam lá, que era no início do ano, janeiro e fevereiro, se não me engano, até março talvez, não lembro quantas corridas, eram 4 corridas talvez. E aí eu voltei para o Brasil no início do ano, ou no finalzinho do ano. E aí já estava rolando que ia acontecer a Fórmula Renault em 2002, a Fórmula Renault Brasil. E aí, como eu já tinha um pouco de experiência no carro, vamos dizer assim, uma equipe daqui do Brasil, a Valone, o primeiro cara que me deu uma grande oportunidade também de Fórmula, me chamou para fazer parte, junto com a Petrobras, a equipe da Petrobras. E aí eu entrei na segunda corrida até, que na primeira corrida era outro cara, outro piloto, e aí depois me chamaram para a segunda corrida. E aí foi quando eu fiquei na Fórmula Renault 2002, 2003. 2003 eu lutei pelo título e fui vice-campeão em 2003, perdendo para Kodayi na penúltima, faltando 2 corridas para acabar o campeonato. No meu segundo ano, isso. E aí foi quando eu fui vice-campeão brasileiro de Fórmula Renault, eu ganhei um teste de Fórmula 3000 europeia. E eu fiz esse teste em 2003, no final de 2003. A Fórmula 3000 europeia era a categoria que era tipo de acesso à Fórmula 1. Ou seja, Felipe Massa tinha acabado de sair da Fórmula 3000. Então, era um passo muito grande. E depois do teste... Você falando aí, eu fico assim imaginando a emoção que você sentia, né? O tempo inteiro ali, né? Dando resultado, você cresceu muito rápido. Em 2 anos você é vice-campeão, ou seja, quase campeão. E de novo vai para a Europa com outra chance de Fórmula 1. Emoção o tempo inteiro, né? Como é que lidou com isso aí? Você era muito jovem na época, né? Ah, sim. Brunão, Artimix, olha lá o casco aqui, ó. Era muito jovem, né? Estava com 18, 19 anos. Ainda aprendendo muita coisa, principalmente em relação a carro, porque eu só tinha andado de kart, tinha andado de Fórmula Renault, ou Fórmula Júnior, andado um pouco de Fórmula Chevrolet. Tudo isso deu muita base. Sempre consegui me adaptar rápido aos monopostos e acabava que eu sempre conseguia ser rápido quando precisava. Acabou que era difícil no início, porque fui sozinho. Meu pai tinha que trabalhar, estava trabalhando já fora do Brasil, minha mãe trabalhando no Brasil, então fui sozinho, mas sempre tinha um grande amigo meu que estava lá também, que era o Maurício, da Full Time, que é o chefe de equipe da Full Time. Então, era uma pessoa que ficava lá também. Acabei morando com ele, morei ele, Fábio Carbone, mais um argentino e um uruguaio. Então era bem legal também, divertido, a gente ia para a oficina todo dia.
Então foi um momento de crescimento pessoal e como piloto também muito grande. E aí depois da Fórmula Renault, só lembrando que respondendo o que Arthur perguntou, na última etapa da Fórmula Renault Brasil em 2003, chamaram Kubica, convidaram Kubica. Kubica era o atual campeão europeu da Fórmula Renault. E aí chamaram Kubica para correr. Cara, ele chegou aqui, o cara tinha muita experiência com o carro. Então, o cara tinha 5 anos de Fórmula Renault, 5, 6 anos de Fórmula Renault. Então, acabou que ele realmente foi muito mais rápido que a gente. A gente desconfia também que deram um motor um pouco mais forte para ele, mas isso aí deixa para lá. São boatos de boxe. Isso mas é isso. Automobilismo, não tem jeito. Porque na realidade não tem graça nenhuma, né? Você ganhar fora do regulamento é sempre complicado, né? Sempre um título manchado, né? Mas passou, sim. Ficou lá atrás. Faz parte. O fato é, o cara tinha talento e... Fale. O cara tinha talento, tanto que chegou onde chegou, de qualquer forma, né? Não, sim. O cara ele andava muito. Daquela geração que eu andei lá, abraço Zio, abraço Máriozinho HD, Máriozinho hoje aqui, né? Máriozinho, a galera aí, tô mandando todo mundo tchau aí. Realmente daquela geração saíram bons pilotos, muitos pilotos assim, muito rápido. Então acho que não era difícil até, era um grid muito difícil. A minha geração acho que foi uma geração do kart de Fórmula, uma das piores gerações, vamos dizer assim, para um piloto andar, porque tinha muita gente boa. E quando você falar, porque a sua geração, eu tava já no cartódromo e via vocês correndo, e era um absurdo. Era você, era Newton, o próprio Marquinhos. Tinha um menino que hoje é da Rotax, como que chama ele? Lucas? Hoje ele representa a Rotax, não. Não, Wilton Júnior. Wiltinho. Esse Wiltinho pilotava muito magrinho, sequinho, mas tinha uma pilotagem muito linda. Então, assim, realmente, sou testemunha. Foi uma época muito rica de pilotos. Muito Sim. Também era um piloto grande. Tinha muita gente boa. Acho que na geração um pouquinho antes, para um pouco depois, assim, foi uma geração que saiu grandes pilotos, principalmente aqui da Bahia também, tinham grandes pilotos. E não só eu falo também do campeonato nacional, eram pilotos muito rápidos. Então, andar na frente era dose, era complicado, complicado mesmo. Ser vice-campeão então, hein? Ser vice-campeão, então. Assim, eu acho, fui vice-campeão de Kodaí, né? Kodaí ganhou o campeonato, para mim, um cara que anda muito rápido, ganhou pela consistência no campeonato, foi um cara que sempre estava no pódio, pontuando bastante, então acabou que... Selma dizendo para você, Selma está dando um recado para você, que você tem um grande futuro no mundial, na realidade, mas infelizmente o patrocínio atrapalhou a sua vida. Então é isso, Selma, é verdade, é pura verdade. Né? Selma, naquela idade, e na Europa 2 vezes a convite, não é qualquer um. E aí, foi até depois, no teste da Fórmula 3000, terminou o teste, o cara chegou, o chefe de equipe lá da equipe, tinha DM, chegou para mim, sentamos numa mesa para jantar, conversar, e aí ele falou, eu quero muito que você venha. Agora, a temporada aqui custa 1,5 milhão de euros na época. Só a gente tem um patrocínio de 1 milhão de euros, e se você conseguir €500 mil, 500 mil euros, a vaga é sua. Eu não consegui. Então, mas foi muito legal porque eu tive o reconhecimento da equipe. Então, sei lá, um pouco logo depois, assim, sempre tinha alguém da equipe deles, alguém da Itália, principalmente da Itália, das equipes que eu tinha passado, que eu andei na Fórmula Renault e na Europeia, na mesma equipe, que era como se fosse a Fórmula Renault era a Júnior, a Team Júnior, e a 3000 era a principal da equipe. Então foi bem legal. E logo depois, futuramente, em 2004, 2003, não, 2003 não, 2009,
eu fui de novo para Inglaterra, eu fui de novo, não, fui para Inglaterra fazer uma corrida de gineta e foi bem legal também. Andei muito rápido, o pessoal de lá gostou muito. Foi um engenheiro brasileiro que me convidou para correr lá também. Mas também era aquele negócio, era bem difícil, era bem complicado. Por causa da grana, Libra ainda, Diegão, então pior ainda. deixa eu te colocar uma coisa assim. Por exemplo, lá a gente vê hoje no kartódromo que às vezes o kart, a gente muda o setup do kart, o kart muda inteiro. Tem que se readaptar o kart. E você é muito rápido em conseguir essa adaptação e vir em tempo rápido. Imagina você passar de um kart com Fórmula Renault, com Fórmula 3, para o que você andou de Janeta, que você falou, não foi isso? Gineta. Gineta. Então, assim, você dirigiu um carro diferente. E, então, isso, na verdade, esse DNA, se eu te adaptar muito rápido, a gente vê isso no kart hoje. Você entra no box, troca um pneu, troca um setup de manga, troca um setup de eixo, e você consegue virar tempo muito rápido. Então, não é qualquer um que consegue fazer isso. Como é que é? Por que você consegue explicar você passar por tantos carros e ter sempre colocações boas? Você foi vice-campeão 2 vezes, não foi isso? No Fórmula Renault Foi. E em outra categoria, não foi? Não, eu fui campeão, fui vice-campeão na DTM Pickup. Que já é totalmente diferente, não tem nada a ver com nada que você andou. Não, já era turismo. Foi minha primeira categoria de turismo que eu fiz. Então, entrei no metade pro final de um campeonato, aí no outro ano que eu fiz o ano inteiro completo foi que eu fui vice-campeão também. Mas, se eu não me engano, eu não corri 1 ou 2 corridas por motivo de patrocínio também, que a equipe não tinha fechado ainda. Mas é isso, assim, esse negócio é difícil até explicar, porque assim, eu sempre consegui me adaptar muito rápido a alguns tipos de carro. Então, assim, principalmente carro tração dianteira, traseira no início, que era todos os monopostos, eu tinha muito à mão, era um carro, sentava, virava muito rápido. O primeiro teste que eu fiz de monoposto, na verdade, foi de Fórmula Ford, ó, lá em Interlagos. Então eu sentei e já comecei a virar rápido. Claro, no início você sai do kart, você tem que, imagina, no kart você só acelera e freia. No monoposto, num carro turismo, você tem o volante, freio, acelerador, embreagem, câmbio. É tudo muito novo quando você sai do kart, mas depois aquilo vira meio que automático. E o kart, as reações são muito mais rápidas. E já no turismo e no Fórmula até um pouco menos, mas no turismo é tudo muito mais lento. Então, por exemplo, você está na reta, eu vou frear na placa de 100, vou reduzir 2 marchas, vou virar um pouquinho, vou beliscar naquela... Então, assim, você consegue ter essa dinâmica um pouquinho melhor na sua mente. E essa questão de virar rápido, assim, você acaba se acostumando, vai buscando sempre o limite do limite. Selminha falou um negócio aqui. É isso mesmo. Falando da Stock Car. Então, assim... Lá, tem muita história ainda. Então... a minha assessora aqui disse que está anotando as perguntas aqui. Ó. Ótimo. Aqui. Eu estou sozinho aqui. Obrigado, Juju. Agradecemos. Então, assim, é difícil até explicar como eu consigo isso. No kart, realmente, é um pouco mais fácil hoje em dia, porque eu tenho muita experiência. Você nasceu no kart, basicamente, né? Então, claro, mas assim, por exemplo, o kart evoluiu muito. Eu fiquei muito tempo parado no kart. Quando eu voltei a andar competitivamente agora, nos últimos anos, eu sofri um pouco com a questão de adaptação em relação à tocada ao jeito de pilotar, ao jeito do pneu de se comportar, ao jeito do kart dobrar na pista. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade no início. Mas, claro... O Rosário pensando você aí, tá vendo? Quem é o desafeto no automobilismo. Desafeto, velho. Puta que pariu, velho. Precisa falar mesmo? Não, precisa falar desse assunto. Não, eu falo. Deixa quieto. Deixa quieto. Algumas pessoas sabem. Alguns poréns que tiveram. Eu sei que é ele mesmo, eu sei que é Rosário, mas você não quer dizer isso. É um deles. Vamos lá, segue. Natan corrigiu, Natan falou rivalidade. Puta, rivalidade
rivalidade é difícil, porque cada categoria tinha um cara a ser batido, ou um cara que era muito rival. Era um cara que andava parelho, que disputava título, ou então não, às vezes eu estava mais atrás. Então, por exemplo, na Stock Car, rivalidade, eram 30. Não tinha um cara, entendeu? Então, é bem difícil dizer um nome, assim. Você perguntar quem foi seu rival no kart na Bahia, aí tudo bem. Quem foi, aí tudo bem, mas no automobilismo em si é bem difícil mesmo. É bem É um meio difícil. competitivo, então o tempo inteiro tem rivalidade e desavenças também em pista. Não tem como não ter. Né? A Sim, cabeça sim. esquenta, então é normal. Mas É, aquela máxima de sempre. O que dá na pista, deixa na pista. Sai de boa. é a melhor coisa. Apesar que quem me conhece sabe que às vezes eu sou um pouco esquentado, já levei algumas para fora da pista, mas depois você pensa um pouquinho e fala que não vale a pena e tal, Não vale a mas pena. é normal, é do ser humano, é do ser humano. Então, principalmente quando você está jogando limpo e percebe que a pessoa está jogando muito sujo com você, então ou fala coisas que talvez até racismo, vamos dizer assim, racismo não, esqueci até o termo, mas Preconceito. Preconceito. preconceito por ser nordestino e baiano eu já tive, então é até chato falar disso, mas já aconteceu. Mas segue o baba. Por falar nisso, Alex perguntou mais cedo se você acha que a Bahia está muito atrás do automobilismo brasileiro. O que é que você fala sobre isso? Assim, acho que realmente está muito, não vou dizer muito atrás, mas está atrás pelo seguinte, porque a gente não tem uma praça de automobilismo muito forte, porque a gente Alexandre não mandou uma tem. pérola aí agora. Alexandre mandou uma pérola aí. Não vamos nem comentar essa dele. Tá. Essa é uma boa também, não. Essa é uma boa, mano. Vamos seguir. Pro final. Essa fala no final. Então, assim, eu acho que o automobilismo baiano perde um pouco porque a gente não tem boas praças, vamos dizer assim. A gente não tem um autódromo. A gente penou para ter um kartódromo. A gente tinha um kartódromo muito bom, que era o Lauro de Freitas. Foi reduzido. Hoje a gente tem um kartódromo que a gente realmente vai se adaptando ali e consegue fazer milagre. Tem ótimos pilotos, pilotos competitivos quando saem para correr daqui da Bahia, vão correr em São Paulo, Campeonato Brasileiro afora. Mas saindo um pouco do kart, indo para o automobilismo em geral, a gente peca um pouco porque a gente não tem um autódromo, não tem uma pista de arrancada. Não isso por falta de tentativas, principalmente dessa mulher que está aí vendo essa live. Então, é uma que batalha há não sei quantos anos pelo automobilismo baiano, não é brasileiro, não, baiano. Selma Moraes, ela mesma. Então, não é por falta de tentativa, muito mais por falta de iniciativa privada, iniciativa pública. Então, eu acho que a gente perde um pouquinho nisso, porque às vezes você pode ter um piloto muito rápido no kart, e aí ele tem que sair daqui da Bahia para poder se desenvolver. Ele tem que ir para campeonatos de kart, até mesmo fora da Bahia, campeonatos de fórmula fora da Bahia, e assim vai. Então acaba que a gente tem esse gap grande, que eu acho que a gente tem tudo para mudar isso, porque com a boa vontade que a gente tem, eu acho que está tendo uma junção muito boa de pessoas querendo bem para o automobilismo baiano, então eu acho que o momento está chegando. Vamos ver. Eu acho que. Não, e eu não falo só também de piloto, não, Joãozinho. Eu acho que falo também de mecânicos, de comissários. A gente tem um déficit muito grande disso tudo, porque a gente não tem competições estaduais fortes aqui. Eu falo num âmbito maior do que fora o kart. A gente não tem competições estaduais e nem competições nacionais. Então acaba que isso tudo só faz diminuir um pouquinho. Então a gente não tem condição de treinar bons, eu falo assim, novos comissários, diretores de prova. Não tem uma renovação de mecânicos, de preparadores, de auxiliares de mecânico, porque assim é tudo muito pequeno ainda. Então eu acho que
Eu acho que tem Não tudo sei para se dar você certo lembra, agora. em 2018 eu fui para Minas para a Copa Brasil de Kart, foi 2018 foi. Lembro? Justamente Fui para junto. isso, né? É. Não, Uhum. tava lá a equipe inteira, tava Evaldo, tava Vitinho, tava Ado, que foi um quarto lugar fantástico lá, tava o nosso grupo inteiro. Mas eu fui para lá, na realidade, não só para ver vocês, para estar na pista aprendendo a arbitrar um campeonato de kart. Aprendendo, na Isso. realidade, a julgar. Julgar não é fácil, né? E você vê um acidente que ocorre em frações de segundo e tem que dar o veredito. Quem está certo, quem está errado. Então não é fácil. Então eu fui para lá na realidade justamente para tentar trazer um pouco mais de conhecimento para repartir com os nossos aqui. Eu acho que a gente E é conseguiu o que um êxito precisa. com isso, né? Mas já conseguiu um êxito, já conseguiu dar uma melhorada. Já temos hoje corridas um pouco melhores, mais organizadas. Eu acho que a BK cresceu muito nesses 3 últimos anos de lá para cá. E o Cartódromo lá está passando por Com reformas nesse certeza. momento. Então, é o que você fala, estamos num momento bom para o kart crescer. Então, com um pouco mais O de apoio kart. agora, as coisas de fato vão decolar. Perguntaram mais cedo aí sobre um novo cartódromo em Salvador. Então, só respondendo. Aliás, a live é sua, responde você, né? Não tem como entrar nessas Não, coisas que eu não. respondi. Acho que já falei demais. Fale um pouquinho ainda. Não, a live É, é estrela você, pô. não, a live é Eu sou um nossa. É da coadjuvante. ABK. É da ABK. Não, é da ABK. E só lembrando, quem não sabe, João é o vice-presidente da ABK. Então, vale uma salva aí para. Uma ressalva só para dizer quem é João. Falta você contar um pouquinho ainda a Fórmula Renault em Salvador, que você não contou até agora. Sim, sim, isso foi em 2005. Só respondendo da pista, acho que teve essa pergunta que perguntou foi minha sogra Iracema e seu João, também meu sogro. A pista está sendo construída, uma pista de kart em São Francisco do Conde. A gente espera que 2000 e... ainda esse ano, vamos dizer assim, Tem uma ainda esse corrida ano a lá. gente consiga ter uma corrida lá. Então, já está em processo de quase colocar o asfalto. Então vamos torcer para que de repente essa pista saia e a gente tenha um cartódromo de E altíssimo assim, nível, por sinal. lembrando, é um cartódromo padrão internacional. A pista foi Uhum. desenhada por Diego Freitas, que está aí na live com a gente, e por Paulo E Paulo Cunha. Cunha. É uma pista extremamente moderna, com curva de raio duplo. É uma pista com 10 metros de largura, que é uma coisa rara para o kart. São 1.250 metros de extensão. Nós temos uma pista top no Brasil, Top, para ficar top. Vai ali ser uma no pista top boa. 3 do Brasil. Então falta pouco. Aí assim vale ressaltar a importância nesse momento de duas entidades na realidade, né? A FAB na época de Selma foi quem trouxe essa ideia, que batalhou que acontecesse, e isso é um reflexo do trabalho dela. E a FAB hoje que é quem está tocando essa obra. Então assim, te agradece a duas gestões que a FAB teve nesse momento, mas aí nesse ponto especialmente o mérito desse início de obra cabe à Selma. Sim, Mas vamos sim, lá. sim, com Vamos certeza. para Fórmula Com Renault. certeza. Tá, depois a gente volta para as perguntas aqui. Aí depois eu estava correndo já de picape e aí teve a Fórmula Renault Brasil. Ou a Fórmula Renault Brasil aqui na Bahia. E eu não estava correndo em Fórmula Renault, eu já tinha 2 anos que eu não estava na Fórmula Renault, por questão de patrocínio. E aí rolou um convite para eu participar de uma equipe que era até a equipe do Piquet. Eu estava lembrando isso outro dia. Era a equipe do Piquet, que teve, eles tinham uma equipe e aí eu consegui um patrocínio da época que eu estava correndo de picape, o cara me apoiou e eu fui correr. Então foi assim, foi muito legal porque foi uma experiência inusitada, correr no comércio de monoposto, uma pista super apertada, mas que realmente deu uma adrenalina. Acho que assim, acho que foi um dos melhores momentos. Piloto, torcida, porque assim, imagine você passando a 150, quase 200, porque não dava para chegar, eu acho que não chegava a 200, mas 150 ali naquela reta das docas ali, e eu escutava dentro do capacete a galera gritando. Gritar. Então assim, era emocionante isso. Deixa eu te falar uma Então, coisa interessante. No dia dessa prova daí, eu tinha acabado de chegar da Europa.
Eu fui para o doutorado lá e estava retornando. Então, deve ter, essa prova provavelmente foi no meio de 2005. Provavelmente em julho, por aí, não? Acho que foi, acho que foi. Eu não vou Pois é, lembrar eu votei em o mês, julho. não, mas é por aí. E quando eu votei em julho, a cidade estava fervendo por causa desse evento. E, de fato, foi um carro muito legal. Você vê nossa parte histórica de Salvador sendo retratada para o mundo. Foi bem interessante. Agora, Rosário lembrou bem que tinha uma curva que o carro não fazia. Como é que isso aconteceu? Como é que deixaram acontecer numa situação dessa? Ali no Trapiche, Em frente ao no posto. retorno, isso, em frente a um posto ali, a pista estava terminando, demoraram de entregar a pista, e aí acabou que na hora a gente saiu, quando a gente virava o volante do Renault, quando se fazia, ele dava batente. E aí você fazia e dava de cara com o muro. Você não conseguia fazer. Então, alguns pilotos, eu na primeira não consegui. Aí na segunda, eu dei ré. Na outra volta, o que a gente fazia? A gente parava, diminuía, botava a primeira, aí dava pé na embreagem, aí o Fórmula Renault fazia um driftzinho, você fazia. Só que isso era muito perigoso, porque uma, duas voltas você acertava, mas 20 voltas você acertar era muito difícil. E aí também tiveram a ideia de um chefe de equipe, Luiz Trince Dragão, um grande amigo meu, por sinal, eu encontrei ele tem pouco tempo, deu a ideia de aumentar o curso da direção dos Renaults. Na verdade, ele deslocou. Então, na verdade, quando você virava para a direita, virava muito mais. E também teve uma obra na madrugada, Selma está lembrando aí até agora, pista foi largada na madrugada, isso mesmo. Na madrugada eles conseguiram abrir essa barriga da curva ali no posto e a gente conseguiu fazer, mas assim, fazia muito apertado mesmo, assim. Os Clios que corriam também, Patrick correndo Clio, fazia de boa. Um carro de rua você desenrolava ali e fazia. Agora, o Renault tem uma direção muito curta, mas assim, é um fórmulazinho. Raio mais aberto, não tem jeito. Então, acabava. Carro. É bem complicado. Só uma lembrança aí, meu pai disse, é verdade. Acho que eu não posso deixar passar antes. Acho que eu tenho que agradecer sempre a Bom Mix, a família Rosário, principalmente, por estar sempre me apoiando em todos os campeonatos, desde o kart, Fórmula Renault, Stock Car, todos os campeonatos. Eu sempre tive apoio da Bom Mix. Então, é uma família que eu sou muito grato, que esteve junto comigo em praticamente todos os melhores momentos da minha carreira. Então, um grande abraço a Miguel, André, Alexandre, Cíntia, Alex, a família toda. Um grande abraço à família Bomix aí. Eu precisava, desculpa só essa pausa aí, mas para não esquecer, você precisava falar no início mesmo. Olha, assim, mas a Bomix não apoia, a família Bomix, né? E aí estamos falando de Miguel e Alexandre, não apoia só, apoia você, claro, porque você era um talento, era expoente que o Salvador tinha, que a Bahia tinha, mas ele apoia até hoje o kartismo. Quando as coisas apertam, eles vão lá e bancam. Então, agora mesmo acabaram de fazer uma doação fantástica, uma quilometragem zero para Lauro de Freitas. Então, a família Carmen sempre está presente, sempre chega junto. É isso aí. Vamos seguir. É isso aí. A Selminha lembrou até o negócio da Fórmula Renault aí, que bateu o recorde de público de todas as competições que já tiveram. Foram 250 mil pessoas. 250 mil. Muita gente. 250 mil. A contagem da polícia. Então, onde você olhava, tinha gente. Era impressionante. E aí a corrida terminou em bandeira amarela por dois motivos, Selminha. Teve uma batida. Teve uma voltas, não? Na verdade, acho que faltava 5, 6 voltas para terminar. A Bia Figueiredo, eu estava no pódio, se não me engano. Eu estava em terceiro ou quarto. Eu estava em terceiro ou quarto. E aí a Bia mergulhou. Acho que ela estava atrás de mim. Ela mergulhou, só que ela acertou. Aí eu vi que ela passou demais do ponto. Ela acertou o cara que estava 2 carros na minha frente. Aí quando bateu, travou tudo. Deu bandeira amarela, ia ter o safety car, mas Selma lembrou um negócio aí que foi importante também. Tinha uma passarela que passava ali, acho que perto no Mercado Modelo, que estava com risco de cair, velho. Tanta gente que tinha. Então, acho que... Mas assim, foi
um momento emocionante da minha carreira. E o pior de tudo, assim, pior e melhor, né? Eu não estava correndo de Fórmula Renault. Já estava parado, tinha 2 anos. E eu sentei num carro de Fórmula Renault depois de 2 anos, numa sexta-feira, se não me engano, ou no sábado de manhã, acho que só teve treino no sábado. E já começava, já entrei virando tipo quinto, terceiro, já estava entre cinco. Só de falar uma coisa, né? Nesse tempo eu estava fora do Brasil e eu estava longe de você, sua carreira, já há uns 12 anos, né? Você foi correr a Europa e cada um foi para seu destino e eu não te via mais correndo. Mas a cobrança que eu, como torcedor, fazia de você, eu fui assistir você ganhar. Eu não fui para assistir uma corrida só. Né? Na minha cabeça, você ia ganhar a corrida. Então, para você ter ideia como é que o baiano confia em você. E estou dizendo claramente, eu não fui assistir você correr. Para mim, eu tinha certeza que você ia chegar primeiro, por algum azar ia chegar até o terceiro. Mas a torcida era essa. Tinha outro baiano também, que era o Razia, que chegou na Não, o Razia. Luiz Razia, que chegou na Fórmula 1. Ele, sim, Razia corria, ele estava correndo, em 2005 ele corria o campeonato de Fórmula Renault. Então acho que ele chegou a disputar o título de Fórmula Renault, e acho que, eu não lembro quem ganhou, como eu não estava participando do campeonato, não lembro. Mas ele chegou a disputar o título e eu estava mais rápido do que ele, então assim, eu estava na frente dele na corrida. Ele terminou na minha frente por causa da batida, mas na corrida eu tenho foto aqui, tem uma foto ele atrás de mim, então assim, você vê que eu peguei uns caras difíceis, velho. Sempre. Difíceis mesmo. Vamos para algumas perguntas? Vamos lá, tá com você, você me ajuda daí então. Você traz ela daí. Vamos lá, a Joana anotou alguns aqui. Depois a gente pode continuar um pouquinho mais na carreira aí, que tem a parte da Stock Car também. Enquanto você, eu queria responder a Kaká, né, Pena Verde, que está pirraçando, que se fosse Sondeira Azul, que também é Renault, fazia aquela curva. Eu não posso nem chegar na live com ele, né? Tem que ficar quieto, né? Um abraço, Kaká. E aí fica Arthur com as piadinhas dele, olha. Bom, a pergunta aqui de Gabi Malba. Como está o projeto da Escolinha de Kart? A Escolinha de Kart já existe, já é uma realidade desde 2018, se eu não me engano. Nossa... 17, não? 17, Nossa, eu vou chamar de presidente, não tem jeito. Nossa presidente, Selma Moraes, me deu essa honra de ser o responsável pela escolinha da federação, da confederação, da federação aqui na Bahia. E aí, eu acho que a gente começou realmente, Joãozinho, em 2018. E foi quando ela começou mesmo. Chegaram a 17, não foi? Mas chegaram a 17. Mas eu lembro da primeira aula em fevereiro de 2018, se eu não me engano. Então, olha, a gente já tem... aí, viu? Um Potiguar desafiou você aí na tela, você viu? Um Potiguar desafiou você agora na tela. Lucas, não vi não. Lucas Araújo, em Portugal. Vem correr o Mundial em Portugal. O desafio está feito. Lucas correu de kart aqui em 93 a 90 e pouco. E Joãozinho, ele é campeão europeu, terceiro lugar no Campeonato Europeu de Kart. Cara, esse cara é um monstro no kart também. Aí... Mas, assim, a Bahia tem talentos, na realidade. Né? Tem. A situação era outra. Esse é outro cara que depois... A gente pode depois bater um papo com ele. Acho que é uma live legal também. Pode, é uma live bem legal. Porque é um cara que tem muita história sobre o kartismo mundial e europeu. Então, eu acho que de repente a gente pode fazer uma live com ele. Lucas, tá aí o convite e depois eu vou organizar com o Joãozinho para gente fazer. Você contar um pouco da sua história também aqui na Bahia, depois indo para a Europa, porque é bem legal também. Então, voltando à escolinha, então é um projeto bacana. É uma escolinha para crianças de 6 a 11 anos, onde, na verdade, é voltada para a formação de pilotos para novos pilotos de kart. Ou seja, é um curso para que a criança que faz sai apta a correr de kart. Então, ou seja, terminou o curso, ela recebe a carteirinha de piloto, que Duda, a carteirinha está dependendo só da federação e da confederação voltar aí por causa do Covid, viu? Tá me ouvindo, Joãozinho? Tô ouvindo, tá bem, pode falar. Tá, é porque eu tinha apertado o botão aqui. Então, ele recebe a carteirinha de piloto,
ele está apto a correr em qualquer campeonato brasileiro e, claro, apto. Vai precisar de treino, desenvolver um pouco mais, mas ele vai saber vai ter todas as noções de pilotagem, como largar, as bandeiras, o que é cada peça do kart, principalmente do cadete, que ele vai começar. Então é bem bacana essa escolinha para que desenvolve novos pilotos e o que a gente precisa aqui na Bahia. Porque aqui a maioria dos pilotos é de 18, sei lá, acho que Diogo Moscato é o mais novo atualmente, tem 15 anos, se eu não me engano, de 15 anos em diante. Então a gente precisa de uma renovação de pilotos. Então tem que vir novos Newton Júnior. No Brasil inteiro, a escolinha é onde renova o piloto. A escolinha forma o piloto, que ele vai virar o cadete, que vai virar o júnior menor, que ele vai fazer a carreira inteira. Salvador está na contramão dessa história, né? A gente já tem aqui, como sem escolinha, quase 15, 16 anos sem escolinha aqui em Salvador. O que renovou um pouco o nosso cartódromo, que deu um gás, foi a Rental. Fala um pouquinho da Rental para a gente aí. O que é a Rental? Acho que ela representa? Acho que a Rental... Eu vou falar um pouquinho do Rental junto com o Indoor. Acho que... Repare, mais uma vez, são dois... só sendo justo, mais uma vez a Rental, a gente deve, e é pura verdade, o apoio inicial de Selma. Porque eu me lembro que eu fui na Record conversar com ela, ela estava no programa dela, ela me atendeu, eu expliquei o que era a Rental, e ela me conseguiu licença especial para que os pilotos corressem a Rental com a carteira PKI. Então, tipo assim, foi o pontapé inicial. Vale a pena lembrar esse detalhe. Esse apoio da federação no kartismo em relação à Rental foi fantástico e essencial. Foi onde renovou, vieram novos pilotos. A gente antes tinha um grid de, talvez de 10, 15 pilotos. 15 pilotos, talvez, em duas categorias. Juntando duas categorias. Juntando duas categorias. Hoje a gente tem um grid de 40 pilotos, 45 pilotos. 48 pilotos. Então, assim, imagine aí, é fantástico a evolução que a gente teve, muito por causa da Rental. Para quem não sabe, a Rental é uma categoria que esse homem aí de cima aqui inventou. Esse ele mesmo, Joãozinho. Ideia sua, foi ideia sua. Que na verdade é para pessoas que não têm acesso ao kart próprio. Então são pessoas que amam o indoor, por exemplo, muitas pessoas que andavam de kart indoor e queriam andar num kart profissional. Então a Rental veio para não dar cobrir essa lacuna, vamos dizer assim, que era do Rental ou do indoor para o kart próprio. Do kart profissional. Grande, né? Que era onde gap muito grande, principalmente de valores também. Então a Rental entrou aqui no meio para cobrir isso. Então o piloto Joãozinho fez um esquema muito bacana com os mecânicos, até parabenizar todos os mecânicos do cartódromo também, exatamente, que apoiaram essa ideia, compraram a ideia e é até engraçado ver as corridas, como os mecânicos ficam um atiçando o outro. Joca mesmo que estava na live aí mais cedo, que tem um canhão da zona, tem um motor que é um foguete. Então é bem bacana isso. Acho que a Rental veio para somar para o kartismo e quem sabe ser até copiada para outras cidades. Então, parabenizar você, Joãozinho, parabenizar a federação por ter autorizado também e a ABK em si por ter abraçado a Rental. E aos pilotos que participaram também. Eu não patenteei essa ideia. Assim, então, assim, para mim a Rental foi um passo muito grande para o kartismo baiano, uma evolução nesses últimos 3 anos, e junto com o indoor. O indoor atraiu muita gente para o kartismo. Então, as pessoas tinham o indoor como lazer, mas perceberam que de repente podiam chegar no kart. E de que forma? Através da Rental. Então, acho que a gente tem que ficar ligado. A escolinha é formadora de piloto, mas a Rental e o kart indoor, principalmente o KBV, são formadores de novos pilotos. Porque às vezes vai uma criança andar de indoor, mas ela não tem tamanho. Então, o próprio kart indoor, o Bela Vista, indica pra gente. E às vezes até tem meninos de 11, 12, 13 anos que vão andar de indoor e se encantam com o kart e vêm andar de kart com a gente. Então,
é muito importante isso, que a gente mantenha isso durante um bom tempo, porque só vai somar para o nosso esporte. Só E lembrando, aí, a Indoor chegou a ter um grid de 28 pilotos no sim, ano de 2017, se eu não me engano. E um detalhe, não acho que porque é indoor, o nível de pilotagem é baixo, o nível é altíssimo. altíssimo, Hoje em dia altíssimo. quem anda no indoor pode correr de light, de F4 e vai fazer bonito junto com o profissional. Não deve nada. Então, realmente, o nível é alto. A galera é boa. Segue lá, Não, Cassio. é, tem, acho que Máriozinho fez uma pergunta aqui, qual foi a experiência de pilotar gineta ao volante do lado direito? Interessante. Foi muito difícil. No início foi muito difícil, porque a sua noção de espaço é sempre você do lado esquerdo. Então, às vezes, você tira um fino do lado esquerdo e dá mais espaço do lado direito. E eu andei numa pista chamada Croft, e tinha um S de alta, e tinha umas barreiras de pneu. Eles botavam umas barreiras de pneu, assim. Teve corrida que teve uma corrida lá que eu lambia a barreira de pneu do lado direito, do lado esquerdo, umas 3 vezes. Cheguei com a frente toda manchada de pneu. Mas foi uma experiência emocionante. Eu fiquei com medo muito de, o câmbio, como é que vai ser? Se eu cambiar com a mão esquerda, mas Esquerda. parece, E a própria parece que foi feito. referência de ponto de carro, né? A sua referência toda feita pro lado direito. De repente, você tem que descer pro lado esquerdo. A referência era muito pior, mas o cambiar era pior. Não era difícil, era simples. Entendeu? Era bem simples. Aí tem a pergunta da Stock Car, que daqui a pouco a gente pode entrar. Deixa eu ver. Deixa eu te lembrar uma coisa só. A nossa live é Vai sempre lá. meia hora. Já estamos no ar 51 minutos. Pra você ter uma ideia. Era uma live de meia hora só. Já estamos lá 51 Caramba. minutos. Só temos 9 minutos para acabar a live. Vamos começar a condensar aí. Mas Se a vamos galera lá, quiser, a gente fica mais um pouco vamos aí. usar, vamos usar o tempo todo. Vamos até o final. Vamos parar que o Instagram derrube. Mas para você Tá. temos 9 minutos para finalizar. Quando faltar dois, a gente despede e segue o papo. Tá bom? Só para Tranquilo. não cair. Você que manda. Sem despedir. Mas pode seguir. Fale aí. Tranquilo. Bom, aí depois eu corri de Clio, fiz umas etapas de Clio, e aí Selma me convidou ela teve a ideia de trazer a Stock Car para Bahia, e aí me chamou para fazer a pista. Me ligou um dia, estava em casa, falou: Diego, tem uma tarefa para você. Eu falei: diga. Eu preciso que você desenhe uma pista no CAB, onde dá para correr Stock Car. Não, acho que ela nem falou a categoria. Eu preciso que você desenhe uma pista de carro no CAB. Eu falei: poxa, mano, CAB tem que ser no CAB. Eu falei: tá bom. Aí mandei para ela uns 5, 6 desenhos lá que eu tinha uma ideia. E depois ela me contou que ela mandou para o Carlos Coll, na época, que era o presidente da Stock Car, e foi aprovado. Tiveram pequenas alterações, e aí a Stock Car veio para Salvador, e eu corri a primeira corrida aqui de Stock Júnior, que eram uns carrinhos com motor acho que de Hayabusa, se não me engano. Exatamente, motor de moto. Que era light, era Stock Light. Não, Stock Júnior, porque tinha Stock Júnior e Stock Light. Certo. E aí... Era um carrinho mais curtinho, se eu não me engano, não era um protótipo. Era um carrinho americano, que não tem cara de nada, era uma gaiolinha, assim. Eu tenho um carro desse no Rio Grande do Sul há 2 anos atrás. Fui fazer um curso lá, e lá no Rio Grande do Sul chama Veloz esse carro. É muito parecido com esse. É um carro pode ser. pela Mini. Mas o shape do carro é muito parecido. É uma cadeirinha elétrica, mas era legal. Mas assim, aí eu corri de Stock Júnior, e aí abriu portas para Stock Light, já estava conversando, sempre estava tentando entrar na Stock Light, fiz uma temporada inteira por uma equipe chamada Catálogo, onde até falei do Dragão, Luiz Trince, ele me chamou, falou: Diego, eu quero que você venha correr na minha equipe. Eu corri um ano com ele em 2010, corri um ano com ele, um ano maravilhoso, onde aprendi muito de Stock Light. Era com carro, era um Mitsubishi Lancer que a gente corria, só a bolha, né?
E aí, logo depois, a equipe não foi para frente, acabou o patrocínio. E eu fui parando, e aí depois, quando teve a corrida daqui, logo depois me chamaram para correr numa equipe chamada Hot Car, do Amadeu Rodrigues, que tem ainda, tá na Stock Car também. Eu no Deadlight com eles, fiz um excelente campeonato, ganhei corrida, fiz pole, então tinha um companheiro muito forte que andava junto comigo. Tinha fins de semana que a gente, quando achava o setup do carro, era maravilhoso. E aí logo depois veio a primeira oportunidade de correr de 2011 Stock Car principal aqui em Salvador. Agradecer agora a outra família, uma das famílias que me deu um apoio danado também, é o Valdo, família Luiz. O Valdo Luiz aí que conseguiu o patrocínio para mim na época. Nossa, pergunta, viu? Conseguiu para mim. Nós só estamos com 5 minutinhos para acabar. A live foi boa, a live rendeu. Bom, você que sabe. Se quiser continuar, abrir outra, você que diz. Dá para abrir outra? Não sei, se quiser tentar. Vamos tentar então, vamos seguir. O papo tá bom. Eu queria só nesse momento, assim, parabenizar o Valdo que está no ar agora, os filhos dele, Vitor e o Valdinho. Os três correm no kart, os três abraçam o kart. Então, assim, são duas famílias importantes para o kartismo baiano. A família Sim. Rosário, né, e a família Luiz. Segue você. E esse cara, principalmente o Valdo, Vitor, vai por consequência, né? Que o que o pai faz é de filho, o filho com certeza também é a mesma coisa. Então o Valdo ajudou tudo. Olha o que o Juju falou aí. Ó. 8 horas de live. Não dá, né? Não, daqui a pouco. A segunda etapa já vai beber, tá bom? Se tiver outra live, vai molhar o dia. Vamos lá, 4 minutos para acabar. E aí, então, o Valdo conseguiu o patrocínio para mim, correu atrás do Shopping Bar na época, deu uma força, da Skin. E aí também, mais uma vez, a família Rosário Bomix chegou junto com outro grande amigo também que entrou para a família de Alexandre também, Teco da Artemp, que Deus o tenha, lógico, que apoiou também. E aí eu consegui ser o primeiro baiano a andar de Stock Car e dentro de casa. Então, assim, foi uma emoção muito grande. Eu entrei me cobrando muito no início, e queria muito resultado, mas era muito difícil. Primeiro que a equipe não era rápida, a equipe era para andar ali entre os 10, talvez. Meu companheiro de equipe até foi muito rápido, o cara era rápido, e a gente tinha um setup bom de rua. Mas eu nunca tinha andado no carro. Imagina você sair a primeira volta e muro do seu lado. Então, é bem complicado. É bem complicado. De rua sempre é complicado, não tem jeito, né? É bem complicado. Paredão o tempo inteiro. Diegão, vamos seguir o papo, mas assim, para não encerrar a live sem se despedir, tá no final, a gente se despede e segue o papo até que ela caia. E a gente tenta entrar de novo, chamar de novo a live. Né? Fechado. Quem tá no ar, se você vê, é Cris do Rio, que a gente fez o curso com ela. Que a gente fez o curso, lógico. Grande abraço a todo mundo da Safety Drive lá. Cris da Safety Drive. Um abraço ao pessoal da Audi também, que nos contrata às vezes. Da Audi. Audi Salvador, Audi Aracaju, né? Audi Maceió, Sergipe, Audi Maceió. Né? Um abraço aí. O pessoal da Tio Drive também. O pessoal da Tio Drive que convidou a gente na BMW. Né, da BMW com o Yuri. Então, na realidade, tem que agradecer esse pessoal que nos fez ter um ano muito positivo, foi o ano de 2019. Nos deu muita força para seguir. E se tiver outra live, vamos falar da F2 um pouquinho. Né? Merece sim. A F2 ela leva o filho de João e o Freitas de Diego. Então, a F2 ela tem um link com a Belize, mas também leva o nosso sobrenome. Então, a quem está na nossa live, chegou a bater aqui 80 e poucas pessoas nos assistindo. Agradecemos a vocês, obrigado a você, Diego. Obrigado. Esse prazer desse papo. E eu creio que mais um minuto a live cai. Bom, vamos continuar. Se ela cair, se você topar, a gente volta, porque tem... Olha a quantidade de perguntas que tem aqui, velho. A gente volta para responder as perguntas e finaliza. Beleza.